Fala galera, tô de volta pra falar de Dá vontade toda hora de falar Gridman, né? Mas não é Gridman, eu tô aqui pra falar de Dynazenon, que tá tão legal quanto Gridman, tá excelente. Hoje eu vou falar do terceiro episódio, eu ia falar quarto, né? Porque o que aconteceu? Eu acho que vocês têm que saber, é importante. Minha internet é um lixo. Eu só tenho um dia que eu consigo assistir e gravar o episódio da semana. Minha vida é muito corrida, minha agenda de aulas que eu dou aula é muito apertada. Tá bom. Se sai um pouquinho, sai tudo, eu perco tudo, minha rotina escangalha e eu não tenho outro dia da semana pra gravar. Por isso que atrasou o episódio 3, porque no dia que eu ia assistir e gravar o episódio 3, minha internet decidiu não funcionar, não trabalhar, e eu não consegui gravar. Mas eu tô aqui hoje, nessa semana, pra falar do episódio 3. Mas antes, eu preciso daquele favorzinho que vocês sempre fazem. Eu sei que vocês fazem, que é se inscrever, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com quem gosta de Dynazenon. Olha só, Dynazenon é um negócio legal que vocês podem compartilhar com quem gosta de anime, com quem gosta de tokusatsu, com quem gosta de kaiju, com quem gosta de robô gigante. Vocês podem compartilhar com um monte de gente aí e ajuda a resenha do Fire a chegar mais longe. Eu preciso da ajuda de vocês. Um primeiro detalhe que eu já quero falar aqui com vocês é o seguinte: no vídeo anterior eu tinha levantado uma curiosidade, uma dúvida que eu tava, que estavam chamando o próprio Dynazenon de kaiju, e eu achei aquilo estranho, estavam chamando de kaiju falso e tudo. E nos comentários teve gente que disse que é comum chamar seres mecânicos de kaiju também, mas nesse episódio especificamente os vilões chamam o Dynazenon de kaiju falso, falando que ele é um falso kaiju. Tem uma hora que eles nem sabem muito bem como chamar essa coisa, mas o que eles têm mais falado durante esse episódio, pelo menos, é que ele é um falso kaiju, um kaiju falso. E isso já matou uma das minhas curiosidades, uma das minhas dúvidas que eu tava no episódio passado, e eu achei isso bem legal. Falando nesses vilões, informações relevantes sobre esses vilões. Descobrimos que eles existem há mais de 5.000 anos. Eles são lá de 5.000 anos atrás. Gente, o que tinha 5.000 anos atrás? Querida, cheguei! Eu não sei o que mais que tinha 5.000 anos atrás, mas provavelmente tinham kaijus também, porque isso é uma outra característica deles que eu tava em dúvida. Eles não criam kaijus, eles apenas dominam. Eles sabem como dominar os kaijus e fazer com que esses monstros gigantes lutem por eles. Então cada hora um ali escolhe, eles ficam meio que na espera de um kaiju aparecer. Essa parte eu realmente ainda não sei como que eles aparecem, como que esses kaijus aparecem. Eu sei que eles sabem dominar os kaijus, e eu achava que eles criavam kaijus, sabe? Como nos episódios de Super Sentais, de alguns Super Sentais, que os monstros são criados pelos vilões e depois eles ficam gigantes. Mas nesse caso aqui, eles surgem por alguma questão que nós vamos descobrir ainda. Além disso, além deles conseguirem dominar, eles sabem dominar kaiju, mas eu tenho a impressão que é uma coisa meio satangos, sabe? Tem o poder de dominar e enfurecer os monstros. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Eu não sei se os kaijus, em sua essência, em sua natureza, eles são maus. Eu acho que os ataques e as coisas que esses kaijus estão fazendo acontecem por conta do domínio dos vilões, que fazem com que eles sejam maus, ou que eles ataquem a cidade e fiquem sob o controle deles. Meio satangos mesmo, quando ele dominava os monstros e fazia com que eles virassem feras malignas. Dá um pouco mais de possibilidade para a série do que apenas os kaijus são monstros e pronto. A gente que assiste Godzilla, a gente sabe que Godzilla e outros monstros gigantes, a gente sabe que eles não são maus e apenas maus, né? Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão ali, e isso deixa muito mais interessante. Coisas que só acontecem em anime ou em coisas mais orientais, no ocidente não são tão comuns de acontecer, que eu adoro. Uma dessas coisas aconteceu nesse episódio. Os heróis se encontram com os vilões, né? Não existe um combate ali em si, mas eles se apresentam e tudo. E logo depois, um dos vilões vai visitar o Yomogi no colégio.
sem luta, sem querer atacar, sem querer fazer nenhum mal com ele. Isso é uma coisa muito mais oriental, assim, né? Do que quando tem a hora de lutar, é a hora de lutar. Que ele conta que o Galma era do grupo deles. Ele era um dos parceiros e que o Galma acabou se debandando dos grupos do grupo dos eugenistics. Eu não entendi o que ele falou. Dá pra fazer um rap com a quantidade de vezes que eu tento falar isso. Ele saiu desse grupo de domínio do Kaiju, como a gente já tinha falado lá atrás, né? Que tanto é que ele tenta dominar os Kaijus como o grupo faz. E ele só confirma isso. E o Yomogi fica meio incrédulo, fica assim, não é possível. Será que ele tá traindo a gente? Será que ele tá usando a gente de alguma forma? E vai tirar a satisfação então com o Galma. Galma que tá morando debaixo da ponte comendo caranguejo. E o Galma confirma que realmente ele existe há mais de 5 mil anos, ele veio de outro tempo. E isso ainda fica um pouco no ar. Enquanto isso, o Kaiju gigante aparece e começa a atacar a cidade, como sempre. E a gente não sabe muito bem como que eles vão conseguir se livrar desse Kaiju, porque esse Kaiju tem um ataque muito difícil, um ataque muito complicado mesmo. Para que eles consigam vencer esse Kaiju, eles precisam chegar na forma final outra vez do Dynazenon. E o Dynazenon, ele só consegue se transformar na sua forma mais forte, mais poderosa, se houver uma conexão entre todas as pessoas que controlam. Mas, como existia uma desconfiança do grupo em relação ao Galma, eles não estavam conseguindo se controlar, se unir mentalmente, não estava rolando a mesma, vamos usar a palavra moderna, que é vibe. E aí, gente, eles precisam saber que segredo, que coisas ele esconde e eles precisam que o Galma seja sincero com eles, para que eles consigam fazer com que o Dynazenon se conecte e se transforme na sua forma principal, na sua forma mais poderosa. E aí Galma resolve contar que ele está nos dias atuais, ele veio para esse tempo que é o tempo da série, porque ele foi confiado o poder de Dynazenon por uma mulher, e ele está querendo reviver essa mulher ou reencontrar essa mulher de alguma forma. E aí a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela. Galma atrás de rabo de saia. Só podia, né, gente? Ele, sendo sincero, ele finalmente consegue fazer com que todos os membros que controlam o Dynazenon se conectem. Eles vão para a forma principal do Dynazenon. E aí fica tocando Dynazenon, Dynazenon, Dynazenon. E é muito legal. Muito legal, um mecha gigantesco. E aí eles dão um pau legal no Kaiju, vão pro espaço inclusive. Esse Kaiju não conseguia ter o ataque dele no espaço, então eles vão pra lá e conseguem vencer e transformam ele numa grande bola de fogo, num meteoro que cai em vários pedaços na Terra. Inclusive um pedaço cai no eugenicista lá que tá controlando o Kaiju e pum, explode neles. E a gente fala, esse cara morreu. Mas lá no finalzinho do episódio ele fala assim, eu achei que ele tinha morrido, caiu um meteoro em mim. Não, tô aqui, tô vivão. Pum, acaba o episódio. Então assim, a gente tem um monte de revelação nesse episódio. Esse episódio, pra mim, ele serve pra te chamar pro próximo, né? Quase todos os episódios são assim, mas esse tem um gancho muito forte com o próximo. E mostra que essa trama é um pouco mais densa do que a gente imaginava. Afinal, ficam várias perguntas. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher aí que o Galma tá atrás? Por que ela confiou o Dynazenon nele? Ele fala que traiu o grupo dele, dos eugenicistas lá, pra conseguir fazer com que eles parassem, porque, como a gente tá vendo, eles estão destruindo tudo que eles encontram pela frente. E a gente também não sabe de onde que vem esses kaijus, por que eles atacam, não por que eles atacam, por que esses kaijus estão aparecendo nessa época, o que tá acontecendo? Tem muita pergunta nesse episódio que ainda precisa de resposta, e isso é legal demais. Eu acho incrível. O que eu quero saber também é como que eles vão explicar a vinda deles para esse novo tempo, para esse tempo atual, se eles estavam lá há 5 mil anos atrás. Uma trama paralela a essa que tá rolando durante o episódio é que o Koyomi tá andando pela rua lá e ele encontra com uma moça. E essa moça tinha estudado com ele. E ela... parece que ela tá mais bem de vida do que o Koyomi, que tá desempregado e tudo mais.
E ela fala assim, nossa, quanto tempo que a gente não se encontra, que a gente não se vê e tudo. Como é que você tá? Você tá bem? Não, tô bem. E ele dá uma mentira, fala que tá ajudando as pessoas e tudo, que esse é o trabalho dele, mas ele não tem trabalho. E essa moça acaba se revelando, na verdade a gente percebe quem é, ela é a chefe do Yomogi na loja de conveniência que ele trabalha. Então tem mais essa trama aí que provavelmente vai chegar em algum lugar, não colocariam esses personagens à toa. Temos mais uma conexão aí pros futuros episódios. O que vai vir por aí, gente? O que vai acontecer daí pra frente? Eu acho que tem muita coisa pra ser explicado, como eu tenho falado durante esse episódio. E outra coisa, eu acho que essa série da Dyna Zenon, ela é ainda mais filosófica do que Gridman. Eu acho que vai ter uma grande investida e um grande cuidado com a psique, com como a gente lida com sentimentos e, obviamente, com perdas, frustrações e tristezas, que a gente vê isso em todos os episódios, né, até agora, principalmente na Yumi, na figura da Yumi, que perdeu sua irmã, e como isso afeta a ela, e isso pode também afetar aos outros membros do grupo, né, que controlam Dyna Zenon e tudo. Eu tenho curiosidade de saber bastante sobre ela. Ela para mim é a personagem mais interessante. Inclusive nesse episódio ela vai procurar mais informação da irmã dela numa aula de canto que a irmã dela fazia no coral da escola e tudo, e aí ela começa a se abrir um pouco mais, falar que ela tinha uma relação difícil, mas que depois no finalzinho essa relação foi melhorando, aumentando com a irmã. Então eu tenho bastante dúvidas sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer daí pra frente, mas são dúvidas legais, e eu acho que nos próximos episódios vai ter muita coisa legal vindo por aí, muita informação nova. E vocês, o que vocês estão achando desta maravilhosa série, desse anime incrível? Bem importante lembrar, gente, que Dyna Zenon e Gridman são personagens que aparecem no Tokusatsu Gridman, né? Tem um Tokusatsu dos anos 90, eu acho que é anos 90, que deu origem a isso, né? Também existe uma versão americana desse Tokusatsu, que é Super Human Samurai, que também tem bastante influência nos animes aqui. E tanto o Dyna Zenon quanto o Gridman são personagens que aparecem, né, no Hyper Agent Gridman, ou Hiper Agente Gridman. Então é muito legal se vocês puderem acompanhar ou assistir. Tem 39 episódios, uma temporadinha pequena, não é tão grande quanto, por exemplo, um Sentai ou um Rider. E deixa tudo muito mais rico, muito mais interessante, assim, os paralelos que eles fazem, as referências que eles fazem são muito, muito legais de assistir, né? Não é obrigatório, você não vai ficar sem entender se você não assistir, mas eu acho que a sua experiência aumenta muito. Outra coisa que eu quero lembrar vocês é que a gente aqui no Senpu, além do canal do YouTube, a gente também tem um podcast, que é o SempuCast. Só procurar a gente no Spotify e em todos os agregadores de podcast que tem por aí, no Deezer e outras coisas, a gente tá por aí, tá? Sempre falando de Tokusatsu e de alguns animes super interessantes como esse aqui, que tem tudo a ver com Tokusatsu também, tá bom? Deixa sua opinião aqui, comenta o que vocês estão achando, me contem se eu tô errando muita coisa, se eu tô ficando maluco, e a gente se vê daqui a uma semana que eu vou falar do episódio 4. O que será que vai acontecer por aí, hein? Valeu, galera, até a próxima.